Oi pessoal, aqui é o Érico do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento e estou aqui gravando mais uma sacada para você, uma sacada que fez a diferença para mim. Essa é uma das sacadas que meus alunos, é uma sacada que é simples, mas não é fácil. Uma sacada extremamente efetiva, mas não é fácil. Tá? Simples, mas não é fácil. Vocês vão entender, se você aplicar bem essa sacada, é capaz de você ter a chance de duplicar as vendas que você geralmente faz, tá? Independente se você é um médico, independente se você é uma psicóloga, vende produto online, independente de qual tipo de empreendedor você seja, eu já vi essa sacada ser aplicada, mas de novo, é simples, mas não é fácil, tá? E eu convido você, no final desse vídeo, se você achar o que eu falar interessante, me dá o benefício da dúvida e talvez aplicar essa sacada, talvez não em todo o seu negócio, mas um pequeno pedaço do seu negócio para você viver a experiência do que ela é, porque é um tipo de sacada que é mais ou menos que nem chocolate. Eu vou tentar explicar o máximo possível, mas a não ser que você comer chocolate ou provar chocolate, você nunca vai ter a ideia completa do que é possível com essa sacada. Então, combinado. Então, vamos lá. Eu chamo essa sacada de inversor de risco, tá? Todo mundo que vai comprar alguma coisa, principalmente se ele vai comprar coisa da primeira vez, se ele já é o seu cliente de anos, isso não faz diferença alguma, inclusive eu testei isso, tá? Mas se ele nunca comprou de você, essa sacada funciona muito bem, é o inversor de risco, tá? E primeiramente, para você entender o inversor de risco, eu tenho que te explicar um conceito que chama futuro quase certamente provável, tá? O que é um futuro quase certamente provável? Inclusive, não foi eu que inventei esse conceito, eu aprendi isso no curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal numa companhia que chama Landmark Education, fiz esse curso em Londres, inclusive um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida, mas o fato é que eu aprendi esse conceito e eu comecei a aplicar esse conceito em negócios, tá? Naquele momento, no curso, ele não é aplicado em necessariamente negócios, ele é aplicado, enfim, na sua vida pessoal. Comecei a aplicar em negócios. O que é o futuro quase certamente provável? É o seguinte: todo o cliente que você vai considerar fazer negócio, que considera fazer negócio com você, ele já foi passado para trás. Tá? Ele já gastou dinheiro numa coisa que não era a qualidade que foi prometida para ele. Ele já teve uma expectativa não encontrada, né? Ele já teve isso. E não necessariamente ele teve isso com o seu negócio, mas ele teve lá. Então, para ele, a maioria, o mundo lá fora é do mundo da maioria das pessoas que não cumprem o que prometem, tá? Aquelas pessoas que só querem vender, que não estão interessadas no que ele quer, mas só querem vender. Aquelas pessoas que não necessariamente falam toda a verdade, que escondem a verdade, omitem alguma parte da verdade. Logo, quando ele não conhece alguém, principalmente se você vende online, principalmente se você vende na internet, ele fica desconfiado, porque o futuro quase certamente provável, para ele, é quase certamente provável que o futuro dele seja ele gastar o dinheiro e não ter uma expectativa correspondida. Esse é o futuro quase certamente provável dele, tá? E o futuro quase certamente provável, ele aplica não só no ramo dos negócios. Eu tive futuros quase certamente prováveis. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tive uma namorada, tá? E a gente estava muito bem, eu gostava muito dela, e um dia ela terminou comigo, tá? E sinceramente, até hoje eu não sei por que isso. Deve ser porque simplesmente ela queria fazer outra coisa, enfim, coisa de namorado. Só que algumas semanas depois, eu descobri que ela tinha começado a namorar com outro cara, tá? E eu comecei a inventar por que ela tinha namorado outro cara. Comecei a me comparar com ele, uma das maiores ciladas que você pode fazer. Já falei no outro vídeo passado, nunca compare os seus bastidores com o palco de alguém. Se você não viu esse vídeo, procura no YouTube, que é muito interessante. Mas eu comecei a me comparar com ele, e naquela época eu achava, inclusive isso não é verdade, tá? Mas eu realmente achava, no fundo do meu coração, que ela tinha me trocado por ele porque ele tinha carro e eu não tinha. E naquela época, mesmo sem saber, eu fiz uma decisão, tá? Na minha cabeça estava claro que mulher só está atrás do nosso dinheiro. E olha, não estou falando que isso é verdade, mas eu como adolescente comecei a pensar isso. E o resto da minha vida eu passei tentando provar que aquela minha teoria era verdade, tá? Eu ficava olhando, e sabe quando você está olhando para uma coisa, você realmente sempre tende a achar uma justificativa. Se você quer achar justificativa para alguma coisa, acredite, você acha, tá? E quando eu comecei a namorar minha atual esposa, pra você ter uma ideia, o efeito disso em mim,
Então, o meu futuro quase certamente provável era, cara, um dia elas vão se revelar e o que elas só querem é dinheiro, tá? Então, assim que eu lidava. E, cara, eu queria um relacionamento bom, eu queria viver, não é que eu não queria, tá? Não, eu queria, mas eu ficava sempre com o pé atrás, talvez com os dois pés atrás. Pra você ter uma ideia, a minha esposa atual eu namorei por 8 anos, tá? Por 8 anos eu namorei. E eu não sabia porque que eu não queria casar. E depois de um monte de distinção, eu descobri que isso era muito forte em mim. Eu tinha medo dela estar comigo só pelo dinheiro, ou só pelo... Enfim, a gente não começou, eu não era bem de vida, mas à medida que eu fui tendo sucesso, eu fui ficando melhor. E não é isso. E eu demorei 8 anos. Porque eu tinha medo do meu futuro, quase certamente provável que eu projetava. Na minha cabeça, o seu cliente, o futuro quase certamente provável que o seu cliente tem é: eu vou investir meu dinheiro, eu vou investir meu tempo, e ele não vai dar resultado. E o seu cliente vai ter isso, principalmente o cliente que não te conhece, principalmente o cliente que anda na internet e vê um vídeo seu, ou cai no seu e-commerce, tá? Se não é recomendado. E agora, como é que você partindo do princípio que você tem um produto bom, um produto fora da média, que entrega a transformação, que transforma, que gera valor, tá? Como é que você remedia isso? É impossível remediar 100%, tá? Mas para isso, você pode usar uma tática que chama inversor de risco, e não fui eu que inventei essa tática, tá? A primeira vez que eu vi essa tática acontecendo foi um dos magos do marketing, que chama Jay Abraham, tá? Se você quiser um dia pesquisar os magos do marketing americano, são Jay Abraham, ele criou uma técnica da inversão de risco, porque todo investimento tem um risco, tá? Quando você está vendendo alguma coisa para um cara, tem um risco, o cara vai investir o dinheiro e tem um risco de não funcionar. E, na verdade, o risco, na maioria das vezes, nessa situação, está nos ombros dele, está nos ombros do seu cliente, porque ele pensa no risco. Então, ele criou uma tática de tirar os riscos do ombro do cliente e colocar no ombro de quem vende. Tá? E como é que ele faz isso? Oferecendo garantias fortíssimas. Tá? Garantias fortíssimas que aquilo vai funcionar. Agora é o seguinte, isso é um tema que eu posso explicar por dias, tá? É a arte da garantia. Mas eu vou explicar 2 tipos de garantia que você pode oferecer, tá? E não sei se todo mundo vai oferecer, mas eu vou explicar 2 tipos de garantia. Um é a garantia incondicional, tá? E geralmente é uma garantia que se oferece por 30 dias, tá? E se por qualquer motivo você pode falar pro cara, é o seguinte, eu sei que tem um risco, eu estou querendo assumir o risco para você. Você nunca fez negócio comigo. Eu sei, eu sou capaz de garantir o meu resultado, mas é o seguinte, pelos primeiros 30 dias, se você não gostar, você me devolve o produto, eu te devolvo o dinheiro. Tá? Muita gente acha que... A gente vai chegar lá. Muita gente não quer oferecer a garantia porque acha que a outra pessoa do outro lado quer te passar a perna. Muita gente vai falar, peraí, ele vai entrar... É como se fosse da churrascaria. Você come tudo e depois... o cara vai gostar, né? Gostar do churrasco, falar que não gostou só para receber o dinheiro de volta. Minha experiência é que a maioria das pessoas no Brasil são honestas. A maioria das pessoas no Brasil querem resolver o problema. E vai sempre ter um pilantra ou uma pessoa mal intencionada que vai tentar te passar a perna. Mas a quantidade de outras pessoas que você acolhe no seu negócio, que você adquire como cliente, tá? São cerca de 7 a 8 vezes maior do que a quantidade de pessoas querendo te passar a perna que você acaba atraindo com esse tipo de garantia, tá? É um tipo de garantia. Muita gente já oferece esse tipo de garantia, tá? Principalmente no mercado de infoproduto. No último curso que eu dei, teve um cara que chama André Attar, inclusive se você digitar André Attar, Érico Rocha, aí você vai ver a entrevista dele, ele começou a oferecer garantia nas comidas que ele oferecia, né, da NutriFresh, que é comidas congeladas, e ele fala o resultado que ele teve, né, ele falava, cara, você entrega a comida na sua casa, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro, simplesmente assim. Então, tem alguns depoimentos, uma entrevista, digita Érico Rocha, André Attar na internet, que você vai ver, tá? André Attar com THA, tá? E essa é uma garantia. Tem uma segunda garantia, e essa garantia é para os profissionais. Essa garantia, se você quiser levar o que você oferece ao estado da arte, tá? Se não quiser ser uma pessoa extraordinária. E a garantia é uma garantia condicional. É o seguinte, não importa o que você vender, tá? O resultado do seu produto, seja físico, seja serviço, seja o que seja, tá? Vai depender de 3 fatores. Isso quem me ensinou foi o próprio Ricardo Piovan. Nunca soube explicar isso, mas isso quem me ensinou foi o próprio Ricardo Piovan. Vai depender de 3 fatores. Vai depender do seu produto, da sua fórmula, do seu método, do que você ensina. 1/3 vai depender disso. Outro terço vai depender do mercado, cara. Você pode ter um bom produto, tudo certo, mas, cara, o mercado é importante. Vai depender do mercado, tá? O mercado influencia. Se o mercado não tiver comprador, se o mercado não estiver querendo aquilo, só vendo o que o mercado quer. Não adianta
existe essa... Eu não acredito que é possível vender gelo para esquimó, pelo menos não 2 vezes, tá? Então, e o outro terço é você, tá? É o seu terço. O Ricardo fala isso para mim, a regra dos terços, Érico. Ele é um palestrante que dá aí palestra na Volkswagen, Petrobras, e acredite, tá? Ele forma líderes lá. E um terço é você, tá? Então, você sabe quando você entregar o seu produto, vai ser um terço do seu produto, um terço das condições de mercado, externas de mercado, e um terço do cara, tá? E para isso você pode dar uma garantia muito forte. A segunda garantia é uma garantia mais extensa, às vezes um período de 90 dias. E a garantia é o seguinte, se você usar o meu produto, se você fizer o que eu estou falando para fazer, então você não pode ficar apático, você tem que realmente botar para jogo. Mas se você botar para jogo, tá? Se você realmente fizer e provar que você fizer, e você não tiver o resultado esperado, seja ele qual seja o resultado que você promete com o seu produto, tá? Eu posso te devolver o dinheiro inteiro, tá? E aí você tem que dar alguma coisa a mais, tá? Então, de repente, o seu dinheiro inteiro mais R$500, o seu dinheiro inteiro mais R$500 e R$100 para caridade que você quiser. O que você faz com isso? Cara, e é um risco, tá? Você tem que acreditar no seu produto, mas é o seguinte, o que você faz com isso? Quando você oferece uma segunda garantia, e mesmo as pessoas que ouvem isso, talvez ofereçam, talvez não, fica aí o meu convite para você dar um salto em performance, tá? Ou fica aí o convite para você me dar um benefício da dúvida, tá? A responsabilidade é sua, você tem que saber. Mas fica aí, eu divido para vocês, eu estou aqui na frente da câmera dividindo o que funciona para mim. E o que fica assim, quando você oferece uma garantia forte dela, você queima a ponte, tá? E quem não sabe o que é queimar uma ponte no ramo de empreendedorismo, vê um vídeo meu que chama O Empreendedor que Queima Pontes, tá? Você torna a entregabilidade da qualidade do seu produto inevitável. Você vai entregar tudo quando os seus empregados verem a garantia que você está botando, tudo na sua empresa vai mudar. Você vai mudar. Seu comprometimento com qualidade, porque entregar coisa meia boca não vai ser mais uma opção, não vai mesmo. E cara, muda seus genes muda. Flávio Augusto fala, uma coisa é você correr, tá? Uma coisa é você correr forte o máximo que você puder, outra coisa é você correr com um Rottweiler atrás, você corre muito mais. Então, quando você oferece uma garantia, a qualidade do seu produto como essa não é mais uma opção. Não é mais negociável, tá? E com isso você queima a ponte, no sentido de, eu falo no outro vídeo, então eu não vou explicar muita metáfora que eu já expliquei no outro vídeo. Se você quiser entender o que é queimar uma ponte, tá? Como você queima pontes na sua vida para aumentar o resultado dos seus negócios, é muito bom. Então, gente, espero que você tenha gostado dessa dica que eu estou filmando aqui para vocês. Se vocês gostaram, logo aqui em cima, se não me engano, ou aqui, eu nunca sei, porque a gente filma e eu nunca sei como é que vai sair no negócio. Larga aqui ou aqui, vai ter uma bola. E a bola vai ter uma bola, o símbolo da ignição digital, vai ter a opção de você se inscrever. E eu gostaria que você se inscrevesse só se você gostasse, tá? Mas se você gostar e quiser receber enfim, saber quando eu estou postando esses vídeos de novo, é só inscrever. Eu quero te desejar um grande abraço e vai lá, cara, faça acontecer. Um grande abraço.